Bom dia, tudo bem? Como é que foram de feriado, o pessoal do estado de São Paulo? Como é que tá você na sua rotina? Hoje é uma quinta-feira com cara de segunda, mas que hoje nós possamos glorificar o nome do Senhor, que nós possamos hoje manifestar a glória dele, a justiça dele. E Tiago, como diz os estudos, né? É um provérbios em uma só pessoa. Porque é o rapaz da sabedoria, é o rapaz que exerce a palavra e nos ensina. Então, assim, a sabedoria é algo que marca, porque a pessoa que é sábia, ela age como sábio, né? Não tem como você ter sabedoria e usar de insensatez. Mas vamos lá. Em Tiago 1:19 diz assim: Amados irmãos, tenham isto em sua mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve as palavras, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai logo e esquece da sua aparência. Gente, é muito claro isso, né? Como que nós, eu falo assim, às vezes tem um sinal no nosso rosto e alguém fala assim, o que é esse sinal no seu rosto? Aí você pensa assim, mas eu tenho um sinal no rosto, eu tenho aqui, ó, uma coisa que eu provoquei, fazendo coisa feia, como diz a Camila. E eu mexi num sinalzinho que eu tinha bem pequenininho, achando que era um cravo, e eu fiz coisa feia. Aí eu estourei, assim, eu dei uma furadinha para espremer, aí espalhou aquela tinta que tinha na pintinha, ficou uma pinta maior, né? E eu não nasci com isso. Mas o Senhor é aquele que busca aqueles que o imitem, né? Não que a gente é perfeito, por isso que nós temos que ter Jesus como espelho, porque nós não somos perfeitos. E é muito fácil julgar os outros, né? Eu tive nesses dias uma pessoa que veio e falou assim, nossa, mas você é uma pessoa tão cristã, tão ungida, tão bondosa, por que que você não conversa com a tal pessoa? Eu falo que eu prefiro não conversar do que eu me enganar. Então eu não sou melhor do que a pessoa, nem pior, e ela vive a vida dela, eu vivo a minha. Não é uma questão de ter ódio, é uma questão assim de sensatez. Ninguém é obrigado a mudar por minha causa. Nem o meu marido muda por mim, né? Nem meus filhos mudam por mim, nem eu mudo por pessoas. A gente só muda quando a gente tem uma experiência com o Senhor. E quem sou eu para julgar a santidade ou não de alguém, né? Eu sou humana. E essa pessoa ficou assim meio em choque quando eu respondi. E eu falei assim para ela, fala, querida, nós estamos na igreja para nós sermos melhores, não é que eu sou perfeita. Às vezes você me olha assim, nossa, ela não erra. Lógico que eu erro, mas nesse sentido de não me relacionar com a pessoa, não quer dizer que eu não tenha comunhão com Deus. Porque nós temos que nos afastar do que é mal. Nós temos que nos afastar daquilo que nos leva para a treva. Então, até o Espírito Santo não falar assim, ó, você tá errada, eu tô na posição que Deus me colocou e eu não me sinto menos por isso. Eu não me sinto inválida em manifestar a glória do Senhor. Bom dia, missionária Edna. Então, buscar a sabedoria é olhar para o espelho e falar assim, Jesus, me ajuda. Eu tenho umas circunstâncias quando eu vou responder às pessoas, eu quero muito ter uma resposta que não traga dúvida, ter uma resposta que não traga contenda, ter uma resposta que não espelha a vida do outro, né? Ah, porque aí eu sou assim, porque a fulano fez isso, então eu estou sendo juiz. Não, eu tomei uma decisão
e pronto. Não vou expor a vida ao erro do outro, aquilo que eu acredito ser erro, né? Porque nem tudo que eu acho né? É erro para mim, eu me afasto e eu prefiro ser sincera nesse sentido e ter um dia assim diante de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor lembra qual foi a minha decisão? Ele sabe, mas eu não quero me justificar. Eu quero ser o que sou. E quando eu quando Deus me revelar como é que eu devo resolver, aí eu vou resolver. Mas pessoa nenhuma pode me apontar, né? Porque eu tenho áreas que eu ainda não venci, tem áreas que você ainda não venceu. Então, às vezes, a gente tem que parar de fazer as coisas pelos outros. Nós temos que servir uns aos outros. Fingir, não, né? Porque quem nos purifica, quem nos transforma é o Espírito Santo. Vai sair ou não vai? Não vai sair. De tempo em tempo nós temos que nos colocar, dar tempo ao tempo e nos colocar no lugar do outro nos faz mais sensatos. Por que que a pessoa fez isso? Porque ela passou por isso, isso, isso. Qual que é a conduta de um cristão? Abrir para a pessoa: olha, você faz isso porque você passou por isso, isso, isso. Convém você se cuidar, buscar uma ajuda espiritual, psicológica. A pessoa não aceita. E aí, o que você tem que fazer? Deixar a pessoa resolver. Porque quando ela tem uma experiência com Deus, como eu já tive várias coisas que eu achava, pensava eu, que nem diz o pastor Lucê, pensava eu que ia ser assim, e aí o pastor Lucê me provou que Jó fala isso, né? Ele mostrou de onde ele tirou a frase. Então, Jó pensava, só que é a vontade de Deus? Então, Deus vai alinhar o nosso pensamento com a vontade dele. E quando nós lemos assim, aqui no meu subtítulo está dizendo assim, praticando a palavra. O que é praticar a palavra? É ler e fazer a prova e passar na prova. E como é difícil passar na prova, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus se revelando a quem o busca, né? Jesus é o melhor juiz. Coloca na presença do Senhor, chore na presença do Senhor. Eu sou bastante emotiva, mas eu falo para você, raramente vocês vão ver eu falando algum problema meu. Raramente, porque eu conto tudo pro papai. Eu falo assim: pai, olha meu coração como tá peludo, olha como que eu falei com tal pessoa. Eu coloco pro Senhor, né? Eu não finjo que eu sou perfeita, mas eu busco de Deus o meu derramar. Eu não vou ficar expondo a minha vida para pessoas que têm o mesmo grau de espiritualidade que eu, ou pior ou melhor. Não é o homem que vai me transformar. O homem pode ser instrumento de ajuda ou de perda. Vai que alguém que escuta o meu defeito acaba de matar eu, né? Diferente de Jesus, quando vê a mulher samaritana, ele não acusa ela de ser adúltera, vulgar ou coisa parecida. Ele fala para ela assim, ele revela o pecado dela, mas ele não mata ela. Ele não aponta ela. Pelo contrário, ele faz nascer uma nova evangelista naquele lugar. Ele se revela a quem é humilde de coração. Isso é lindo. Bom dia, Fá. Então, todos os dias nós precisamos ir para esse altar e colocar o nosso coração, porque aí você fala para uma vizinha que não tem estrutura espiritual, querida, pode arrebentar a sua causa, né? É que nem um juiz sensato, ele ouve todo mundo, ele lê a sentença e aí que ele vai dirigir ao resultado. E quem dera se todos fossem sábios e que buscassem em Deus a resposta necessária. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. O ódio provoca dissensão, tá falando isso lá em Provérbios 10. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é convite de ruína. Porque a pessoa insensata, ela vai te dar direção. Quantas vezes pessoas que me amavam, eu não duvido disso.
quando via o meu lamento, quando eu não tinha ainda um altar, né? Eu não tinha ainda a visão da presença do Senhor na minha vida, que eu reclamava do meu casamento. Porque a única reclamação que eu tinha era do meu casamento. Eu era uma funcionária bem-sucedida, eu era mãe de 2 filhos perfeitos e o meu esposo era viciado. Então, todo mundo me falava assim, o jeito é se separar. Ai, larga ele. Né? Você é jovem e parece ser uma coisa coerente, não? Mas não. O que Deus falou para mim muito claro, querido, não foi assim uma revelação de alguém que veio e me contou. O Senhor falou assim, o que é mais relevante? Você se separar e ter uma liberdade fingida ou você viver um milagre? E como eu sou bem poderosa na briga, eu amo entrar numa briga, eu falei, eu quero viver um milagre. Aí o Senhor então segue os meus passos, vem por aqui. E quantas vezes eu achei que eu estava seguindo, mas na velocidade errada, e o Espírito Santo falava, volta. O cabeça ficou para trás. Então, eu e o José temos gênios diferentes, atitudes diferentes, porém andamos lado a lado, né? E quando um dos dois tropeça, cai, o outro tem que parar. Não parar de amar o Senhor, mas tem que parar para dar a mão. É isso que Jesus faria, é isso que ele fez com a mulher samaritana, é isso que ele fez com todos aqueles que ele cometeu um milagre. Então, amados, não fiquem julgando, mas se olhem no espelho, como aqui fala. Não esqueça do que você fez, do que você semeou. Pelo contrário, se arrependa. Senhor, eu falei demais, eu falei de menos, eu deixei a pessoa na mão, eu deixei a pessoa no vácuo. As pessoas com as quais eu não me relaciono, elas sabem por que eu não me relaciono, por que eu não falo, né? É lamentável a pessoa sair falando para as pessoas, ai, você não fala comigo. Eu acho absurdo. Podia falar por quê, né? Não é verdade? O que a pessoa quer? Defraudar a imagem de alguém que é respeitado por outros. Quando você joga uma dúvida, as outras pessoas começam assim, nossa, então ela é comigo, ela é assim contra. Não, eu sou com você o que você é comigo, né? Você não me faz mal, você me respeita, eu te respeito. Né? Então, nós não podemos criar, porque crente apanha e leva chicotada nas costas e dá a cara para bater e dá outro lado. Não, a gente até tem que fazer isso, né? Andar uma milha com o inimigo. Primeiro você tem que tentar tudo, depois você se afasta. Porque a pessoa não vai querer mudar por você, no seu conselho não está te servindo. O que vai acontecer? Contenda. E contenda não vem de Deus, né? Então, seja sábio, busque hoje a gente leu Tiago, que é o sábio do Novo Testamento, e Provérbios, que nos ensina muito. Então, todos os dias, nós temos que ter sede de justiça. Você quer fazer, você tem a arma, eu tenho armas para lançar e eu não lanço. A pessoa morre afogada sozinha, não precisa você colocar a mão. Então, nós queremos a nossa justiça, a nossa forma, mas deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer justiça na sua vida e vai valer a pena. Todos os dias que você lembrar que o que você está fazendo aqui é para a glória de Deus, vai ficar mais fácil de você perseverar. Tudo que você suporta é pelo Senhor, vai valer a pena. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai voltar para a sua causa. Qual que é a sua causa? Manifestar a glória do Senhor aqui na terra. E eu e você podemos fazer isso todos os dias da nossa vida. Querer é poder. Até amanhã. Um beijo no seu coração. Aproveite esse dia. Seja feliz. Se alimente do que é necessário. E busque o Senhor desesperadamente como se fosse o último dia da sua vida. Tchau!